Olá para você que assiste e escuta esse vídeo. O meu nome é Denilson Costa. Venho mais uma vez trazer aqui uma palavra de esperança, uma palavra de fé, um pouco de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Em outra parte diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Somente na Bíblia podemos encontrar a vida eterna. Fica difícil eu falar para você de Deus ou de Jesus se não for através da Bíblia. Então aqui eu quero falar para aqueles que acreditam na Bíblia como a sua regra de fé, como lâmpada para os seus pés, lâmpada para o caminho. E o caminho é Jesus Cristo, que conduz a Deus. Então vivemos assim nos últimos dias da história da humanidade. Eu não sei se esses últimos dias 10 anos, 1000 anos ou 2000 anos, mas para mim, que tenho 40 anos, são os últimos dias. Não sei se vou viver também 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 20 anos. Isso só Deus sabe. Então, para mim, esse é o período que eu vivo. É o período do meu tempo. E hoje eu quero falar para você sobre um- uns vídeos que andam circulando pela internet, pelas redes sociais, que haverá hoje. Hoje é dia 8 de maio de 2020. Haverá 3 dias de trevas, aonde durante o dia o sol não dará sua claridade, e a lua também, por não haver sol, não vai resplandecer a luz do sol durante a noite. Então haverá um frio tremendo. Algumas pessoas que estão falando essa profeta, que os demônios vão sair pela noite. Você tem que ungir a porta da sua casa. Não abre a porta para ninguém, não abre o portão da sua casa, que senão o demônio vai entrar. Olha, eu quero dizer que isso eu não acredito, porque eu já estudei um pouco a Bíblia e ela não fala nada disso, que nos últimos dias os demônios vão sair. E também diz que no terceiro dia os mortos serão ressuscitados, serão levados, arrebatados aos céus. Eu quero trazer aqui algumas passagens da Bíblia para mostrar para você que isso não vai acontecer. Eu também não quero ficar falando que pessoa é mentiroso, que aquele é um falso profeta, que isso. A Bíblia, ela se explica por si só. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, olha só, você que está com medo, volte e começa a ler mais a Bíblia. Examina. Uma coisa é verdade, eu concordo com esse povo, com esse profeta, que é, sei lá, falso profeta ou não, você que vai julgar através da Bíblia. Uma coisa é certa, a gente tem que realmente buscar mais Deus, buscar mais comunhão, se afastar mais do pecado, das coisas deste mundo, porque o que o mundo nos oferece hoje é apenas que você fica iludido e arraizado cada vez mais nas coisas deste mundo. Mas vamos começar aqui então. Eles falam que 3 dias sem sol, sem a claridade do sol, sem os raios do sol e sem o calor do sol. E o que a Bíblia nos diz? Vamos começar aqui por Mateus. Mateus aqui, ó, tô com a minha Bíblia, tá? Minha Bíblia antiga que eu tenho ela. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. Nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Então, uma das características dos últimos dias é por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, como sabemos que estamos vivendo nos últimos dias? Pelas calamidades, pela circunstância que o ser humano está. Então, assim, as pessoas nos últimos dias estariam sem amor, avarento, egoísta, jactanciosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Então, por essas características das pessoas, sabemos que Jesus está perto para voltar.
Se a gente pegar as calamidades, os desastres que têm acontecido, a gente vê que eles vêm aumentando na sua proporção. Fome sempre aconteceu, praga sempre aconteceu, terremoto sempre aconteceu, maremotos e assim por diante. Mas isso vem aumentando conforme vai passando o tempo. Por quê? Porque as pessoas andam mais avarento, buscando mais a tecnologia, buscando mais os seus prazeres, buscando mais o egoísmo e por isso andam destruindo a natureza. Então em Mateus ainda 24, voltando aqui no versículo 6 até o versículo 8, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede-vos, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então diz que ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, que ainda não é o fim. E no versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, vê só, haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes, mas isto não é o fim, e sim o princípio do fim. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? Quando fala sobre o fim. O fim é algo quando terminou, quando está no fim. Quando é o fim. Então, se é o fim, como haverá uma ressurreição, e essa ressurreição será uma ressurreição secreta, e essas pessoas que será ressuscitada será levada ao céu. Então ficará mais um povo aqui, esse povo passará por uma tribulação, mas se é o fim para tudo. Não haverá uma ressurreição e essa ressurreição será secreta e levará um povo arrebatado e ficará outro. Não, o fim é o fim. Então haverá o fim. Então aqui vem dizendo o que irá acontecer no princípio das dores. Então olha só, aqui não está falando que vai ser levado um grupo de pessoas e será deixado outro. Não, haverá terremoto, pragas, peste, mas as pessoas estarão aqui, tanto as pessoas boas quanto as más. E ainda aqui, ó, uma outra característica, Mateus capítulo 24, aqui ainda é Mateus 24, versículo 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da sua casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então olha só, a volta de Cristo, ela será um evento como nunca aconteceu na história da humanidade. Imagina só, se um anjo aparecer para você nesse exato momento, uma comparação. O anjo é algo resplandecente que transmite a glória de Deus. Eu acredito que você, nesse exato momento, se você visse um anjo em todo o seu resplendor, você se esconderia. O resplendor dele, que vem através de Deus, você talvez seria até fulminado. Você ficaria com medo porque você é pecador. Então, quando Jesus voltar na sua majestade, na sua glória, com todo o poder, com todos os anjos, aqui será um barulho tremendo, as sepulturas racharão, a terra tremerá, o mar será sacudido, os mortos serão ressuscitados. Então não será algo secreto, e sim algo para todas as pessoas que estarão vivas, vendo a glória de Deus. Uns fugirão para um monte, outros tentarão se esconder. Apenas aqueles que estarão contentes para receber a vinda de Cristo e aqueles que se prepararam para a volta de Cristo. Esses estarão preparados.
Então você vê que não vos deixeis vos enganar. Antes da volta de Cristo, haverá Cristo sendo falsificado. Ah, Cristo está ali, Cristo está lá. Não vos acrediteis. E além disto, vai vir o Cristo mor, o principal. Satanás se transformará de Cristo e virá do céu, descerá nessa terra e pisará nessa terra, fará prodígio junto com a primeira e a segunda besta, enganarão a muitos.